Boa tarde, estamos iniciando mais um episódio aqui do NutriPod, aqui realizado pela Uninasal Doroteias, pela Liga Acadêmica de Nutrição Funcional. E hoje nós temos aqui como convidada a Dani Rios, né, que é professora universitária. E eu queria que tu se apresentasse, né? Já que teu currículo é muito extenso, eu te dou essa missão aqui de se apresentar aqui pra gente. É extenso, mas eu vou fazer só um mini currículo, né? Porque, na verdade, eu sempre digo que currículo é só pra gente dizer que não veio da esquina, né? De qualquer canto. Eu sou engenheira de alimentos de primeira formação, tenho mestrado e doutorado na área, e aí eu fiz nutrição posteriormente. Então, hoje eu atendo, eu dou aula, eu idealizo projetos dentro do espaço, né, de Nutrir, onde a gente tem um coworking, também tem uma formação continuada para estudantes e profissionais interessados em se atualizar. É isso, basicamente. E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre saúde intestinal e o uso de probióticos, né? A gente vai se estender também para outros temas, mas a gente vai iniciar falando um pouco sobre isso. E Dani, eu queria que tu falasse pra gente um pouco o que seria os probióticos. Certo. Então, vamos lá, né? Essa parte de probióticos é uma parte hoje que a gente precisa falar, né, bastante sobre isso. Na verdade, a microbiologia, eu sempre digo que é a explicação de muita coisa. E óbvio que esses micro-organismos, né, eles fazem parte do nosso dia a dia, então a gente precisa entender um pouquinho melhor como é que funciona. Os probióticos, eles são micro-organismos que estão lá no nosso intestino. A maior parte, né, que é onde a gente fala principalmente da ação desses micro-organismos, é a nível intestinal. Então, os prós são os micro-organismos. E aí, o que seria? Porque também a gente sabe que existem os probióticos, né, e os prebióticos. Como é que diferencia? Qual é a diferença entre eles para que uma pessoa que não estude isso e possa identificar? Os prós são os micro-organismos, né? Como eu falei, os pré-bióticos é tudo que funciona para alimentar esses micro-organismos, para que eles possam se multiplicar, né? Então, eles precisam de nutrientes como a gente. Antigamente, a gente definia sendo só fibras, mas, na verdade, hoje já tem estudos que mostram que, além de fibras, outros nutrientes podem funcionar atuando aí nessa multiplicação desses micro-organismos. Eu costumo dizer que pró é o micro-organismo e pré é a comidinha para esse micro-organismo. Interessante. E aí, nesse caso, quais são as principais fontes alimentares de probióticos, né, no caso? Porque quais são as melhores comidinhas para esses probióticos? Então a gente tem muitos alimentos hoje em dia que a gente consegue, na verdade, obter pré-biótico, né? Pode ser obtido de fonte natural. A gente também consegue comprar na forma de suplemento, mas alimentos que contenham pré-bióticos. Tem a banana, que é bem simples, né? Mas a gente tem coisas mais inusitadas, como, por exemplo, chicória. Nossa! Não seria um probiótico aí? Não parece o nome de um micro-organismo, não, né? é uma folha mais amarga, que acho que nem todo mundo aqui no Nordeste acho que não tem muito hábito de comer, não. Mas tem a banana, tem alho, tem cebola, né? Tem muitos alimentos que contêm fibras que funcionam como substrato, né? Para esse micro-organismo se desenvolver. E dos verdes seria só mesmo a chicória, a alface, a selga, essas coisas não? É porque a gente vai atrás do que tem mais fibras na forma que eles costumam utilizar, que são frutoligosacarídeos, né? Certo. Mas fibra, de uma maneira geral, eu costumo dizer que é interessante consumir para que a gente possa melhorar a multiplicação desses micro-organismos no intestino. É que tem algumas especificamente que conseguem atuar na multiplicação deles, que eles usam melhor, né, para essa multiplicação. Então, acaba que é o que a gente vê como fonte, né, de fibra e alimentos que contenham essas fibras. Mas a alimentação baseada em vegetais, ela vai ser benéfica em vários aspectos, sim, né? Mas aí tem algum ponto negativo? Tipo assim, da ação dele no intestino? Não. Na verdade, o que a gente chama de negativo é quando eu tenho uma disbiose, né? Que é o termo que a gente usa para dizer que esses micro-organismos não estão em quantidade ou diversidade adequada. E aí, na hora que eles estão desbalanceados, né? Que tem os bonzinhos e tem os ruins.
Os bonzinhos, eles geralmente precisam ficar em maior quantidade do que os ruins. Mas os ruins, entre aspas aqui, né? Eles são necessários também para o nosso organismo. Quando esses ruins, eles aumentam em quantidade ou a diversidade desses bonzinhos diminui, aí sim a gente tem problema. Mas se eles estão em equilíbrio, geralmente a gente não vai ter nenhum efeito colateral ou adverso aí dessa presença desses micro-organismos. Mas aí quando que teria esse desequilíbrio? Um Rapaz, exemplo, né? um monte de causa pode gerar essa disbiose que a gente chama, né? Um clássico que eu digo que é muito difícil controlar é o estresse. No né? dia de hoje é complicado. Quem hoje já não se estressou, não é verdade? Então, assim, quando a gente fala do estresse, é uma situação que todo mundo passa e que pode levar à desbiose. Mas a má alimentação, né, com toda certeza tem um impacto importante. O uso de medicamentos, né, de forma irrestrita, sem orientação médica, também é um ponto importante. Que mais que a gente pode falar? O sono desregulado, Sono também? água, sono, atividade física, tem muita coisa que impacta essa nossa carga microbiana, né? Então, E o que é esse desbalance que acontece, né? Quando esses micro-organismos, os maus, né, estão em maior quantidade. Quais seriam os sintomas nas pessoas? Assim, o que causa, né? Além, sei lá, de um desconforto intestinal, mas de que forma? a gente pode ter distensão abdominal, né? O pessoal que trabalha nessa área de modulação costuma falar que é o efeito baiacu, que de repente tá. você tá com o abdômen totalmente distendido. Tem gente que até relata uma situação de tô grávida, de repente, de 5 meses. Nossa né? Senhora. Do inchaço que é grande. A presença de gases, né? Arrotos. Eu vou dizer o nome, assim, mais comum, Mais porque popular, é. tem o científico, né? Mas vamos mais pro popular. Eructação. Vamos ficar usando Popular, feio, né? é. flatulência, né? A gente tem os gases, tem arrotos, tem a sensação de má digestão, o estufamento, tem a presença de diarreia ou constipação, ou a intercalação desses dois, né? Diarreia e depois constipação. Então, tem sintomas que são gástricos, como a gente está falando, desse nosso trato, mas também tem indisposição, tem dor de cabeça, tem situações que a gente às vezes não consegue, que é como se fossem problemas secundários. Se eu estou com o intestino que não está fazendo o funcionamento adequado, eu vou ter repercussões secundárias disso, né? Então, posso ter vários processos em função dessa desabsorção que a gente chama. Perfeito. Entendi. Mas não seria, tipo assim, porque pode ser que o pessoal associe a dor de cabeça de um dia, né? Teria que ser uma frequência de, tipo, mais ou menos todo dia. Tem gente que sente dor de cabeça todo dia e acha que é normal, né? E toma remédio todo dia. Pode ter uma desbiose ali, né? Eu não estou dizendo nada, mas a gente olha para a pessoa. Assim, os sintomas, né? Na verdade, a gente tem que saber que o funcionamento normal do nosso organismo, ele não é reflexo de uma dor de cabeça constante. Eu tô bem, tô com dor de cabeça todo dia? Não, você não está bem. Tem alguma coisa errada. Pode ser uma sensibilidade alimentar, e aí a gente consegue rastrear isso através de exclusões, através de algumas técnicas, né, que a gente usa para poder descobrir. Mas dor de cabeça todo dia, que o povo sente, ou tem gente que tem diarreia todo dia e acha que é normal, porque a gente costuma normalizar o que a gente sente todos os dias, né? E a gente trata isso de forma tão natural. Eu tomo remédio para dor de cabeça todo dia. Mas por que você tem dor de cabeça todo dia? Virou Por que você rotina, tá... né? Já é tão da pessoa, né? A Ela pessoa nem não se questiona. Ela tem isso sempre, então para ela é super natural. naturalizou, é. Por exemplo, aqueles leitinhos fermentados, né? Que eu não vou dizer o nome aqui, que tem vários. Ele é um exemplo de prebiótico, né? Isso ou ele é um probiótico? Ele é um pró. Ele é um probiótico, ou seja, a gente toma aquilo para ajudar a povoar o nosso intestino com os micro-organismos bons, adequados. Isso. Mas e se a pessoa começar a consumir muito dos prebióticos, né? Ou mesmo dos probióticos, porque também eu vejo gente que compra esses leites fermentados em garrafonas, porque eu já vi de garrafonas, e toma como se fosse um copo de leite. E toma muito. Isso tem algum malefício, digamos assim, ou desse consumo excessivo de probióticos ou de prebióticos? Existe algum malefício nisso aí? Existe.
é a máxima que tudo em excesso vai fazer mal. Vai fazer mal. E, na verdade, assim, os micro-organismos veiculados, né? Ou seja, a gente consumindo esses micro-organismos pelos alimentos, a gente tem que esquecer que não é só o micro-organismo. Esses leites fermentados que vocês estão se referindo, por exemplo, né? Eles têm outros componentes e uma das grandes discussões a respeito deles é a quantidade de açúcar. Óbvio que a gente tem uma dose que é recomendada. Todo alimento vai ter uma recomendação de dose diária, o quanto eu devo consumir diariamente. E tomar mais do que isso significa que você vai ter repercussões negativas, seja pelo micro-organismo, seja pela quantidade de açúcar, por qualquer outra substância que tem ali. Eu estou perguntando isso porque eu já vi mães dando para alguns filhos, para filhos assim, tipo, dá de manhã no café da manhã, vai pro lanchinho da escola, vai não sei para onde, vai dar no lanche da tarde, dá na janta, dá antes de dormir, dá toda hora, como se fosse um leitinho saudável, inofensível, né? Porque teoricamente é saudável. Isso. Mas a minha dúvida é justamente essa, e aí você já respondeu que não é o caso, né, não, toda hora. Não, na verdade não, e para criança a gente ainda tem mais restrições do que para um adulto, então é sempre importante que a gente tenha uma orientação nutricional para que o consumo não passe do que seja o recomendado, né? Para aquela idade. Certo? Tá certo. Eu queria saber, Dani, se tem algum momento assim específico que a gente precisa estar buscando esses alimentos que têm probiótico, né? Ou, se for o caso, suplementar. Se tem algum momento específico, né? Sei lá, se quando faz algum rastreio ali da alimentação e a gente vê que não está legal, ou se está tendo alguns sinais e sintomas que está com uma possível disbiose, ou não, a gente pode estar suplementando esse suplemento, né? Assim, de forma contínua. Eu queria saber em relação qual é o momento ideal para estar fazendo a utilização deles, entendeu? Na verdade, a gente tem protocolos hoje, né? Hoje a gente conhece o sistema 6Rs, a gente tem protocolos de modulação intestinal e tudo começa realmente pelos sintomas. Sinais e sintomas é o que vai conduzir a gente a um dos protocolos que possam ser utilizados. Quando é que a gente faz o uso, né, de suplementação? Hoje em dia, existem vários, a gente falou de pró e pré-biótico, mas existem várias outras nomenclaturas de substâncias ou de formas de consumo desse micro-organismo ou de uma orientação específica a respeito de micro-organismos específicos, porque a gente está descobrindo cada vez mais o potencial deles. Então, eu tenho micro-organismos que são indicados para depressão, ansiedade, eu tenho micro-organismos que são indicados para resistência insulínica, para diabetes gestacional. Então, a gente tem micro-organismos hoje que estão sendo setorizados. É como se eu estivesse dividindo para o que melhor ele pudesse nos ajudar. Quando é que eu vou usar? Né? A primeira coisa que a gente tenta lembrar é que se eu estou falando de intestino, não adianta eu ter um intestino ruim e querer colocar micro-organismos bons. Eu tenho que primeiro cuidar desse intestino. Então, antes de suplementar probiótico, eu deveria fazer um reparo desse intestino. Muitas vezes a gente já chega com algum paciente que tem uma disbiose, que está relatando gases, desconforto, e a gente pensa, opa, eu vou colocar logo probiótico aqui. E não resolve, às vezes faz piorar. Porque você precisa primeiro cuidar desse intestino para depois colocar o probiótico. Através da alimentação, né? Primeiro melhorar tudo. Isso. Eu tenho até alguns suplementos que podem ajudar a reparar esse intestino de maneira mais efetiva. Mas muitas vezes a gente consegue. Ajuste de alimentação, você já diminui desconforto, já diminui. E aí você pode introduzir o probiótico. Porque se você parar para pensar, eu estou colocando micro-organismos ali que vão utilizar, sei lá, fibras. E na hora que o micro-organismo utiliza fibra, naturalmente ele produz gás. Sim. Né? Então, dependendo do tipo de micro-organismo que tenha lá, desse desbalanço como esteja, você pode colocar micro-organismo que qualquer alimento vai repercutir numa exacerbação dos sintomas. Os sintomas eles vão aumentar drasticamente. Muitas vezes as pessoas querem de cara colocar probiótico e não é a situação mais interessante, não. Uma coisa que eu percebo também em muitas pessoas hoje é aquela questão da intolerância aos adoçantes, já que hoje em dia muita gente meio que demonizou o açúcar, né? Então, não vou consumir açúcar, mas vou tomar adoçante, achando que o adoçante também tá tudo bem, tá liberado. E vai a rodo. Eu já vi gente que pega o adoçante no café, assim, sem nem...
Isso também é ruim para o intestino, né? Vamos de polêmica. Na verdade... Dependendo do adoçante, não sei. Na verdade, assim, o uso do adoçante, ele tá bem, como você disse, né? Uma coisa, o adoçante, ele foi feito para o diabético, né? É o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar. Sempre eu pergunto, tá usando adoçante por quê? Porque tem diabetes? Se não tem, qual o motivo de se usar o adoçante? Eu tô restringindo o consumo de açúcar. Num cafezinho, tu acha mesmo que colocar gotinhas de adoçante, a não ser que você tome litros de café durante o dia... quilos de açúcar, bote né? quilos de açúcar e tome uma garapa, né? Aí sim, você tá tendo benefício em relação ao uso do adoçante. Caso contrário... queria informar todo mundo que é só prejuízo, né? Na verdade, os adoçantes, eles têm um impacto muito ruim na nossa microbiota, tá? O adoçante que é mais aceito, né, é a estévia, por ser de fonte natural, e a gente vê aí que os impactos não são... tão agressivos, né? Mas eles também impactam horrores na nossa microbiota. Então, é importante que a gente saiba disso para não usar adoçante de maneira indevida. Pronto, aí a gente tem, na verdade, assim, quando a gente fala de adoçante, a gente está falando de aspartame, acesulfame, sacarina, o ciclamato, mas a gente tem os polióis, que são os adoçantes naturais, que é como ele estava perguntando, né? Os polióis são todos que terminam em ol, xilitol, maltitol, manitol, eritritol. Esses daí, por serem naturais, né, os adoçantes naturais, eles têm uma quilocaloria um pouquinho menor que o açúcar, mas eles são fermentados, principalmente por quem tem disbiose, quem tem síndrome do intestino irritável. Então, esses daí, eles vão causar um impacto muito grande. Tem gente que, às vezes, masca chiclete e não sabe por que tem distensão. É por conta do adoçante do chiclete, É por conta né? do xilitol, do manitol, do maltitol, que tem no chiclete. Então, às vezes a gente não sabe por quê. Acabei de mascar um chiclete, estou me sentindo cheio, estou me sentindo estufado. É exatamente por causa desses adoçantes naturais, né? Que são também muito utilizados, que têm um benefício industrial por trás, né? Os motivos de se utilizar, mas que a gente também tem os impactos na microbiota. Até porque talvez eles sejam menos ruins em termos na hora de um consumo adequado do que esses outros aspartame, aquelas outras sim, que são mais coisas mais químicas que realmente pode trazer outros as problemas. repercussões negativas. Eu sou a Nutri do depende. Então, para mim, sempre vai depender de quem que eu estou falando, o quanto está sendo consumido, por quanto tempo, em que ocasião. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a generalização. Então, o adoçante, ele é indicado para um público específico. Eu tenho esse público... Como é que eu vou conduzir? Muitas vezes, o que a gente tem que entender é que um adoçante ele tem um poder de doçura de 300, 400, 600 vezes mais que um açúcar. E você não está trabalhando o paladar daquela pessoa para ela reduzir a necessidade do doce. Não, você está colocando aquela pessoa em contato com uma doçura extremamente maior. Porque estão usando como substituição. Né? O adoçante substituição. Eu também vou por essa linha, né? Por esse viés de que o adoçante ele é feito para um público muito específico, né? E claro, se você estiver consumindo muito açúcar e quiser ali meio que reduzir e equilibrar o uso do açúcar com o uso do adoçante, perfeito. Mas eu acho que quando você acaba indo para o lado do adoçante, ficar só no adoçante, eu acho que o nosso corpo é tão perfeito, a fisiologia, que aquela pessoa ela vai ficar com um distúrbio maior em relação ao açúcar. Né, querendo consumir mais carboidrato, porque ali tem fonte de açúcar. Exato. Porque o organismo dela, o cérebro, por porque exemplo... ela não treina o paladar, nem a Gente, E o corpo precisa da glicose, né? O corpo precisa do açúcar. Então, se você não está consumindo, ele está restringindo em algum canto, o seu corpo ele vai buscar de outra forma. De outro jeito. E quando for tomar o açúcar depois, achei pouco. Achei pouco. Porque não adoça o suficiente, né? Em relação a doçura é diferente. Mas essa coisa da fisiologia que o Davis está falando é interessante porque, assim, a gente tem que lembrar que nossos órgãos sensórios, eles são conectados ao nosso cérebro. Então, eu tenho papilas gustativas que me dão a informação que o doce está chegando. Porque eu senti o doce na ponta da língua, cadê o doce que não chegou? O meu organismo, em teoria, ele está se preparando para receber algo doce.
Fisiologicamente falando, eu estou falando de um organismo um pâncreas que está sendo sinalizado para liberar insulina, um mecanismo fisiológico que vai tentar regular. Porque se eu sei que eu estou recebendo glicose, todo mundo precisa do docinho, todos os órgãos precisam dessa glicose, eles vão se preparar para receber. E não vai chegar. Né? Então, hoje, tem muitos estudos também que tentam mostrar o efeito que esse sinalizador do adoçante faz, como um doce, que não está chegando. E que como isso pode ser recebido pelo nosso sistema nervoso central, como é que são os impactos nos órgãos, como é que todo esse mecanismo regulatório vai conseguir dar conta de algo que parece que está chegando, mas não chega. Complicado. Entendeu? Então, é muito mais... o buraco é muito mais embaixo. Complexo, muito mais complexo, né? É muito mais. É porque sempre quando a pessoa leva pro lado do emagrecimento, é muito comum a gente se deparar, né, com a pessoa, não, eu tirei o açúcar da minha vida. Eu até olho assim, quando a pessoa fala, não, eu quero emagrecer, eu tirei o açúcar da minha vida. Aí eu, como assim? Você aceita o sabor natural dos alimentos? Ou como se fosse só isso, né? Como se fosse só isso que levasse a pessoa... Mas aí tirou o açúcar da minha vida, mas ela não toma um café puro. Ela entope o café de adoçante. É isso que eu tô dizendo. Você tá sentindo o sabor natural dos alimentos? Quando você fala isso, é um suco sem açúcar, é um café sem açúcar. É melhores escolhas, né? Você ir se adaptando, né, o seu paladar para um resultado meio que a longo prazo, né? Você ir ali desmamando o açúcar do café, desmamando o açúcar ali do E é interessante suco. porque isso a gente aprende a conhecer o sabor real das coisas, né? Tanto do café, porque o açúcar mascara. Então, você toma o café mais vagabundo que tiver no mercado, bota açúcar nele, ele vai descer numa boa se ele tiver quentinho, vai tomar ele puro. Você não aguenta, porque ele tem um gosto horroroso. Agora, se você toma um café de qualidade, realmente você consegue. Óbvio, não é tão fácil assim quanto parece. Vou tomar café puro. Não, o sabor amargo é difícil da gente acostumar. Nós não somos adaptados ao sabor amargo. A verdade é essa. O leite materno, ele é doce, né? Já começa daí. Então, a gente tem muita dificuldade de aceitar. Mas é uma questão de hábito, né? Eu duvidava muito de quando a pessoa me dizia, eu já tomo café sem açúcar, é outra coisa. No começo, gente, é muito difícil. Você toma, você morre de fazer careta, você desiste no primeiro gole e você vai insistindo. Hoje, super de boa. É a questão do hábito mesmo. Me diga aí, cachaça, o povo bebe fazendo careta e continua bebendo. E continua bebendo. São escolhas. Polêmicas. São escolhas. Olha aí, um primo meu, né? Se acostuma, vai se acostumando, tudo que a gente se adapta, na verdade, depois pra gente deixa de ser algo estranho. Na verdade, o hábito, ele leva tempo para ser modificado, mas nós somos trabalhados desde cedo com doce, então o amargo é o oposto, é muito difícil você aceitar. E é mais difícil quando não tem essa adaptação, né? Porque o pessoal tá substituindo o açúcar pelo adoçante, não estão tirando o açúcar aos poucos. Não estão formando o paladar, né? E a formação do paladar, ela vai vindo com o tempo. Como a Dani estava falando, né? Existe algum grupo de alimentos que a gente já tem uma versão inata, né? Tipo ali as hortaliças, né? Ali, porque a gente já olha para aquilo e vê, não, isso deve ser amargo. Mas aí com o tempo você vai começando a comer, no início de fato é muito, sei lá, desconfortável. Mas você começa a comer ali de forma repetida, que aí você vai se adaptando ao sabor daquele alimento e para você passa a ser algo bom. Né? Às vezes é igual numa salada. Se você vai comer no início, acho que quase todo mundo consegue comer alface de boa. Mas bota uma rúcula dentro. Eu adoro. Não, mas nem todo mundo. Muito difícil eu me adaptar com a rúcula, mas hoje eu como. Não vou dizer que eu quero uma salada de rúcula. Não. E nas frutas também é muito comum, né? Nas frutas né? também. As pessoas normalmente não gostam. Mas se vocês pararem para pensar, na verdade não é nem que não goste. É porque vocês não foram expostos de uma maneira adequada desde cedo. E o que a gente costuma fazer? A gente reproduz o que a gente não gosta. Então, eu tenho uma amiga, né? Só um exemplo para vocês entenderem. Uma amiga que ela não come a tangerina com a pelinha que envolve cada gomo. E aí ela veio um dia me falar... Não, a película mesmo. Ela remove a película. Ela fica só com os gominhos. E aí um dia ela veio me falar que o filho não comia. Eu disse, mas por que ele não come? É porque eu acostumei ele tirando já que eu não como. Então, muitas vezes a gente...
passa introduz hábitos, né? o hábito que a gente tem para essas crianças e aí, obviamente, eles vão ser adultos Com aquele com mesmo. aversões similares às nossas, E porque eles não foram. Isso é extremamente verdadeiro, porque assim, eu odeio cebola. Eu odeio cebola. E eu criei os meus 2 filhos dizendo, cebola é horrível, cebola é horrível, Eles- cebola é horrível. E eles aprenderam, eles adoram cebola hoje. Aí eu olho e digo, gente, que trabalho errado de mãe que eu fiz. Graças a Deus, né? Tá bem. Graças a Deus. Ainda bem. Porque é isso, né? A eles gente aprenderam. influencia. É. Dentro de casa mesmo, que a gente acaba levando todos esses hábitos e a construção disso tudo é muito importante para que no futuro a gente aprenda, né? Um dia desse tinha uma tarefinha de casa da minha filha de 5 anos. Ela nunca tomou café na vida, mas lá tinha pedindo para ela circular o alimento que fosse amargo. Ela já tinha comido os 2 que eram ali em cima, que era melancia e alguma outra coisa. Só que ela nunca tinha provado café, que era o amargo. Aí eu falei assim, quer saber o que é o amargo, filha? Ela, quero. Falei, bota o dedinho aqui no café e lambe. Aí ela botou, lambeu, fez a careta e entendeu. Então, tipo assim, às vezes é muito também do que a gente coloca, né? Como contato, para conhecer, para poder formar esse indivíduo. Mas Mas ela não tem nem ideia do que é, né? não tem nem ideia, É. mas particularmente nós somos muito mais tendenciosos ao doce. Muito mais. Por toda a questão de início de vida mesmo. A muito gente é exposto difícil. ao doce muito cedo, né? Muito cedo. Que não E vai ser deveria. você o pai que não vai dar o doce para a criança. Hoje em dia, É como se você fosse o pior pai do mundo, né? É verdade. Agora eu queria mudar aqui radicalmente o assunto, né? Porque, Dani... Primeiro, você disse que você é engenheira de alimentos, né? Tem com doutorado e tal. O que te fez sair da engenharia de alimentos e entrar para o lado da nutrição? Rapaz, é um caminho, né? Tem tempo. Mas, na verdade, é assim. Quando eu fui fazer vestibular, eu queria já nutrição, né? E aí eu acabei passando para engenharia de alimentos. Eu não passei para nutrição de cara. Eu falei, vou fazer. Eu tenho uma coisa em mim que é... Eu começo, eu tenho que finalizar. Ah, tá. Quando eu comecei a engenharia de alimentos, eu olhei para aquele monte de cálculo, aquele monte de coisa. Eu não estou falando de cálculo de regra de 3 que a gente vê na nutrição. Estou falando de integral, derivada. Eram umas coisas muito, né? Gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Um monte de química, um monte de física, eu socorro. Só que eu comecei e eu falei, eu vou acabar. E eu acabei. Hoje, eu dou graças a Deus por essa formação, porque ela me mostra coisas que eu acho que... Ela me faz enxergar coisas que eu acho que não faz parte da ótica de um nutricionista, só nutricionista. E aí, eu sempre quis fazer nutrição. Quando eu saí da engenharia de alimentos, eu passei direto para o mestrado, fui para o Rio Grande do Sul, voltei. E quando eu voltei, eu comecei a dar aula para o curso de nutrição. Isso começou em 2009, tá? Só um pouquinho de tempo. Eu tenho cara de 15, mas não é bem assim, não. Aí, comecei a dar aula para o curso de nutrição e quando surgiu a oportunidade, eu falei, vou fazer. Aí, eu comecei a fazer nutrição depois de, sei lá, quase 8 anos em sala de aula, dando aula só para nutricionistas. Eu amo nutrição. Tipo, para mim, nutrição é uma coisa maravilhosa, sabe? Para mim, é o básico, né? Para mim, se você falar de nutrição, para mim, nutrição é base. E como é que você vive sem base, né? Mas a engenharia de alimentos me ajuda horrores a olhar diferente, a entender, a usar o depende como válvula de discussão, sabe? Eu não gosto de discussões dualistas. Tem um alimento bom ou ruim? Não, depende. Né? Um dia eu abri a caixinha de pergunta, o que te faz escolher entre um alimento ou outro? O preço. E preço é uma coisa que basicamente ninguém discute. Porque gente cada um não- sabe o que pode, né? Exato. Onde pesa, né? Então a gente precisa muitas vezes entender de várias coisinhas que nós não queremos, que é chato. E nem julgar também determinadas escolhas, né? Exato, planos alimentares que alguns nutris passam, ou entender o porquê de alguns alimentos. É difícil a gente, às vezes, conseguir racionalizar isso, porque não faz parte da nossa formação. Entender um processo, saber por que a gente usa um aditivo, como é que ele entra, que horas que ele realmente é importante. A gente não consegue só como nutricionista, né? Aí agora, continuando, você falou em aditivo, vem uma máxima que vem rolando agora na internet, né, de uns tempos para cá, na hora da escolha de um iogurte.
Que as pessoas ficam, o iogurte que presta, o único iogurte de qualidade é aquele que tem dois ingredientes, né? Por que tem essa Pois febre então, agora? não O que sei. que... Me apresentem Mas, a legislação, onde é que tem escrito que e tem que ser assim? geralmente vai com a referência que o nutricionista deu. É, Pode ver o outro mais barato, mas eu quero esse porque Porque ele foi- foi Pois é. E é o que eu falo, assim, né? As discussões, elas estão se tornando muito superficiais, mas existe um porquê, né? Na grande maioria dos casos, a gente brilha os olhos quando somos nutricionistas para a fisiologia. O que é que vai acontecer com o carboidrato, a proteína que está entrando na minha boca, como é que ele vai ser digerido, absorvido, para onde é que ele vai, como é que se transforma em músculo, como é que muda a composição corporal de alguém. Mas a gente esquece que o alimento é que vai levar esses nutrientes. E que se você não souber do alimento, você vai cometer vários erros, né? Sim. Então, eu preciso entender do que o alimento é feito, eu preciso estudar sobre o alimento, eu preciso entender de composição, eu preciso disso, porque senão, meu povo, a gente comete vários erros. Essa história do iogurte, para mim, de repente, porque eu sou professora e tenho, né, anos de sala de aula e vários nutricionistas que são ex-alunos me seguindo e eu seguindo, enfim. Começou, de repente, todo mundo publicar a mesma coisa, que o ingrediente tem que ter, ou o iogurte tem que ter 2 ingredientes. Eu disse, da onde que eles estão Pois é. tirando isso? Né? Mas tem uma marca, né, meu povo, se valendo muito aí, ganhando muito dinheiro em Tem. função dessa conversa. Tem. Porque ela estampou e talvez Só tenha... 2 ingredientes e tal. talvez tenha disseminado a ideia e que repercute na cabeça e que casa com a ideia da maioria dos nutris que quanto menos ingrediente, melhor. Aonde que está escrito É a história isso? do clean label, né? A Que eles regra falam, do ou seja, simples, um rótulo limpo, Limpo. né? Que é outra coisa que eu discuto. O que é clean label? É menos ingrediente? Não. São ingredientes naturais. Então, às vezes, a menor lista não é a mais interessante. Você pode ter uma lista pequena só de aditivo. Como você pode ter uma lista enorme só de ingredientes naturais. E o que eu percebo é que hoje demoniza-se também muito a questão desses aditivos, né? Eu vejo, já vi até em supermercado, pessoa pega um determinado produto, olha e diz, nossa, quanto aditivo. Eu já vi umas 2 ou 3. Aí, às vezes, aqui no Ceará, as pessoas te olham no supermercado, elas começam a conversar com a gente, né? Tipo, da família. E aí, ei, mulher, não sei o quê. E mostra aí indignada, porque tem um monte de aditivo e tal. E eu acho que muitas vezes a pessoa não sabe nem ler o que está ali naquele rótulo, né? Não sabe. Com toda certeza Para que não serve sabe. aquele aditivo, nem nada, porque às vezes ele está ali ele com certeza está ali por alguma razão. Sim. Ele tem um motivo, né? Na verdade, assim, eu não tô... Eu queria até deixar isso bem claro, registrado, gravado. Que eu não sou a pessoa que defendo um alimento. Se eu tô falando do adoçante, não quer dizer que eu sou a favor do açúcar. Se eu tô falando que o aditivo pode ter a sua necessidade dentro de um processo, não significa que eu sou a favor de aditivos. Significa que eu acho que depende do que a gente está falando e para quem a gente está falando. Então, eu tenho que confessar que muitas vezes nem os nutris sabem por que dos aditivos, que dirá os pacientes que são leigos na área. E eles não têm obrigação nenhuma de saber de fato. Só que quando a gente vai se posicionar em rede social, que aí seria um papo talvez para um outro podcast muito mais longo, a gente tem várias falas que são generalistas e que se reproduzem. E que precisam E que parar, todo né? mundo fala a mesma coisa. Então, os aditivos são ruins, os açúcares escondidos, os ingredientes, a clean label, o fit, são várias falas que muitos deles se reproduzem, porque um vê o coleguinha postando e vai postar. E aí acaba gerando esse movimento de informação desenfreada. Você fala aqui numa rede social, você não sabe aonde chega. E qual é a tua responsabilidade em respeito disso, né? Eu sempre falo desses posts, meu povo, eu tenho muito medo. Às vezes a gente coloca lá dicas de pré-treino. Pra quem? Aí você coloca lá banana com mel. Pra quem? Se for um diabético, pronto. Vai com coma para o hospital, sabe? Então, as nossas falas, elas têm que ser muito mais cautelosas em relação a isso. Eu acho. Eu acho que lá a gente pode dar orientações básicas, que a gente pode se mostrar como uma pessoa que realmente entenda do que está falando, mas com responsabilidade.
Tá Ou ter- muito irresponsável aí. Ou ter essa fala mais específica, né? Direcionar o público, no Ó, caso. esse pré-treino aqui é para uma pessoa saudável, que tá tudo bem, com os exames em dia, porque tem gente que tem diabetes e nem sabe, porque não faz exame, né? Há 5, 6 anos. Então, assim, tá com os exames em dia. A gente tem que ter muito cuidado. Isso é um fato que me preocupa em rede social. Verdade. E é disseminado, assim, de uma forma desenfreada, né? Total. Eu só mudo o layout, né? Você pega Eu vou usar o meu, né? Meu padrão, minha cozinha aqui do meu É. Instagram. Colocar minha logo, A minha logo, minhas é. cores, né? Mas é a mesma informação sendo propagada, né? Exato. E às vezes até desinformação. Desinformação. E é o que eu falo, gente. Quem é que carrega o terrorismo nutricional? São os São os nutricionistas. nutricionistas. São eles que estão fazendo terrorismo. Na hora que eles se posicionam dessa forma, eles acabam criando um receio nas pessoas. Porque quando eu digo assim, por exemplo, a história dos açúcares escondidos, né? Fisiologicamente falando, a glicose tem um impacto similar à maltose, similar à frutose, mas não quer dizer que a indústria esteja escondendo. Certo? Ela está se valendo de uma legislação. Por isso que eu acho que é super importante a gente entender de legislação. Porque aí, na hora que a gente sabe que eles estão usando o termo baseado numa lei, a gente deveria pensar, o que eu transmito quando eu estou falando que é açúcar escondido? Eu estou dizendo que tem alguém que está escondendo algo de mim e está tentando me matar. Aí você coloca na cabeça das pessoas que determinados alimentos são para essa finalidade. Quer dizer, de novo, eu não sou a favor da indústria, mas eu sou a favor de que as pessoas entendam o que elas falam para falar de forma responsável. Porque na hora que você coloca em rede social, você nunca sabe quem está lhe acompanhando. E nem como essa pessoa consegue interpretar aquilo que você está falando. Aí ela fica indignada, como você estava falando, num balcão de supermercado, porque ela olha para um monte de coisa que ela nem entende, que ela nem sabe os porquês, mas ela se revolta porque ela vê um monte de gente que deveria estar trazendo saúde, levando o quê? Doença. Porque doença não é só você falar de doença física, mas a cabeça das pessoas, né? Um monte de pessoas aí adoecidas mentalmente com informação equivocada, que começa a ter medo. Uma coisa que eu acho pior ainda são as pessoas que nem nutricionistas são, né? Que são os influenciadores, de maneira geral, que eles fazem, tem umas aí que tem muito acesso, né? Muitos seguidores, e que elas ficam naquela pregando sempre, porque tem que ser uma alimentação natural, porque tem que ser uma alimentação não sei o quê, carnes só assim, não se come carne vermelha, não se toma leite, só se come peixe, salmão, atum, aquelas coisas que, na maioria das pessoas, isso não dá. Você que A tem rios de grande dinheiro, maioria né? das pessoas não tem condições de comprar tudo orgânico, esse tipo de carne, de peixe, de proteína, né? Que elas colocam, que é o salmão, com 2, 3 vezes por semana. Gente, não rola para a maioria do brasileiro. Não rola. Porque não tem condição. Então, é nesse ponto que eu vejo a importância de que se fosse mais disseminada a questão da gente aprender, da gente saber o mínimo possível na hora de ver um rótulo, né? Na hora de ver um alimento. Hoje em dia, a gente já observa que em alguns alimentos tem lá alto teor de açúcar adicionado, alto em sódio. Acho que tem umas coisas mais ou menos assim. Esse alerta, ele é válido, pelo menos, eu acredito que pelo menos ajuda em algum ponto a pessoa aprender a saber fazer Olhar algumas o escolhas, né? É importante, sim, olhar o rótulo. Eu defendo isso, de conhecer cada vez mais a composição. Eu não me limito a falar só disso, né? Tanto que, assim, você perguntar, você pode falar sobre o quê? Sobre várias coisas. Mas a minha bandeira hoje é por olhar para a composição dos alimentos, aprender minimamente sobre isso, né? E tem gente que acha que não faz parte do processo como nutricionista entender sobre esses rótulos, sabe? Eu tô numa clínica sentado de jaleco prescrevendo dieta, então não preciso saber sobre rótulo. Oi? Né? Precisa. Como assim você não precisa? O que você vai orientar? Né? Então, conhecer, saber do que tem ali, quais são as novas regras, por que da lupa, quando usar a lupa, se a lupa é para todo mundo,
Porque também tem esse ponto. E para que público, né, a gente está falando. Então, assim, tem muita coisa, quando a gente vai discutir alimento, que me preocupa hoje em dia, né? Mas o principal é a negação em relação a isso. Como as pessoas elas estão fechando os olhos, achando que não precisam entender e reproduzindo os coleguinhas. Recentemente eu falei de pão integral. Antigamente, não faz muito tempo não, viu? Quando eu falo antigamente, não é muito tempo atrás, não. Há 2 anos atrás, todo mundo falava que para ser integral, pão integral tinha que ter como primeiro ingrediente a farinha de trigo integral. Em nenhum canto, nenhum, tem dizendo isso. Aí eles foram atrás de colocar agora uma lei que para dizer que, né? que você tem um produto integral, no caso dos pães, você tem que ter uma porcentagem, 30% de farinha de trigo integral ou de ingredientes cereais ou de cereais integrais. Então, assim, as pessoas começam a falar as coisas da cabeça delas. Da onde elas estão tirando essa informação? É porque naquela teoria do que o que está primeiro no rótulo é o ingrediente que tem mais quantidade, né? Mas isso não tem dizendo que para eu usar... Aí, de novo, a gente coloca a indústria como vilã. E, de novo, eu não estou dizendo que ela é boazinha. Eu só falo, gente, que as nossas falas, elas têm que ser mais responsáveis nesse sentido. Porque se você conhecer alguém que consiga se alimentar de maneira natural o tempo todo... Nossa, hoje em dia é quase, pelo menos... Eu vejo também como um problema é que já foi internalizado a cultura, né, do nutricionista ser aquele profissional de dicas. Né? Não tem o trabalho de fazer a educação nutricional ali dos pacientes e fica muito voltado para a dica. Às vezes, a pessoa ela quer saber até marcas, né? E não existe a educação ali do profissional de ensinar, né? De educar. Você tem que olhar o rótulo, você tem que pegar os alimentos ali e comparar, dar uma olhada na lista de ingredientes, na tabela ali nutricional. E aí a escolha, pelo menos eu falo assim, pelo menos eu não tenho uma marca específica. Eu faço toda essa análise e para mim o que vai pesar no final, preço. Exato. Mas é porque também tem... A maioria dos profissionais nem buscam... Passar essa educação, entendeu? né? E também procurar entender. Às vezes nem o nutricionista sabe o que está passando. Às vezes não, quase. Ele só reproduz a marca que o colega dele, nutricionista, postou lá no Instagram dele. Porque a gente vai vendo os posts e a gente vai se baseando naquilo e vai repetindo. É isso que me preocupa, entende? Porque, assim, é o que eu disse, outro dia eu estava dando um curso sobre isso e falei, não bote foto. Não bote. A gente até tem essa liberdade de colocar a foto de pelo menos 3, né, marcas, a gente indicar 3 ou mais. Mas eu acho que é equivocado. Eu falo, gente, quem é que tá indo para o supermercado todos os dias para acompanhar a novidade? Todo dia tem produto novo. É verdade. E aí, como é que você sabe se aquele realmente é o melhor? Então, vai estudar para saber. É o iogurte? Precisa ter 2 ingredientes? Não precisa. O que eu tenho que orientar o meu paciente? O que eu vou orientar para que ele faça a escolha? Aí eu vou dizer, olha, se tudo que tiver lá tiver, por exemplo, proteínas lácteas, se tiver leite, se tiver fermento, se tiver algum nome lácteo na história, tá tudo bem. Onde é que eu começo a ter problema? Quando começa a aparecer açúcar, quando começa a aparecer espessante, quando começa... Aí é um problema. Mas a gente tem que... É porque é uma geração muito preguiçosa, né? Aqueles amidos, o amido adicionado ali sem muita necessidade, só para dar textura. Isso. Né? Então, assim, você tem que entender o porquê que tem ali e quando é ou não interessante. E quando é ou não viável. Eu consigo fazer sem? Então, tudo bem. Eu vejo Nutris, por exemplo, comparando molho de tomate com passata com extrato. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o molho é o molho temperado, passata é só o tomate. É uma coisa completamente diferente da outra. É claro que a passata você vai encontrar só o tomate, bebê. Você tem que entender para que é aquilo, entende? Você tem que comparar o mesmo alimento, né? Exatamente. Tem que haver a comparação para você... De marcas, né? Entre marcas, ali do mesmo e ainda produto. Ainda digo mais, Davidson. Se tiver molho de tomate no sachê, na lata e no vidro... E na caixa. E na caixa, você só pode comparar a marca X com a marca Y do sachê pro sachê. Do vidro pro vidro, pro vidro. Porque muda. Então, até isso, a gente por conta da conservação, né? São os tratamentos que são feitos que são diferentes. E isso repercute no número de ingredientes que você vai precisar, de um aditivo que você vai usar. Então, assim, eu vejo muita dispersão em relação a esses assuntos, porque a galera não quer estudar sobre isso.
Aí eu pego pessoas fazendo comparação de maneira aleatória e gero conteúdo. E faço um Reels no supermercado com o microfonezinho pregado na lapela, achando que estou arrasando. Gente, isso é extremamente delicado. A gente precisa entender desses alimentos para poder falar. Porque se pega um paciente paranoico, né? Como você falou. Se for lá e não tiver o que ele quer, ele não come. Exato! E nem procura outro. E nem procura outro. Porque acha que só aquele que vai servir. E não é nem o paranoico, sabe, Vitória? Que eu penso é assim, ó. Você pode pensar que não. Mas a partir do momento que você começa a se posicionar em rede social, tem alguém que vai te venerar. Tem alguém que, se você falar para comer banana cozida de cabeça para baixo, a pessoa vai fazer porque ela acredita plenamente em você. Então, a gente não sabe o quanto a gente atinge as pessoas que a gente fala. Por isso que eu acho que tem que ser extremamente responsável. Rede social veio para ajudar? Veio para ajudar. É ótimo, importante, maravilhoso, mas a gente precisa saber usar. Como profissionais da área de saúde, a gente precisa saber usar. Para mim, é basicamente isso, assim, sabe? Se tivesse que reunir tudo em uma palavra só, é responsabilidade. É interessante, eu acho que nesse aspecto, até por mim mesmo, assim, a gente na faculdade, a gente tem, né, disciplinas onde ensinam a gente a ver rótulos, a fazer e tal. Inclusive, nós estamos passando por uma disciplina atual sobre isso aí. E eu não vou mentir, é chato pra caramba. É um desabafo. É chato, é um desabafo para minha professora, se ela estiver me assistindo. É muito chato, mas é de extrema importância. É necessário, né? É de extrema importância, porque nesse trabalho ela nos pediu para criar do zero um rótulo. A gente olha, né? A gente estava meio que penando e tal, mas é complicado, porque eu acho que a grande maioria das pessoas não sabe ver um produto e saber escolher, por exemplo, quem compra biscoito, aqueles biscoitos recheados, tudo bem, ali é ruim de qualquer jeito, mas eu acredito que exista como escolher um biscoito recheado ou um outro tipo de biscoito doce que seja menos ruim, né? Que seja menos... E aí entra naquilo que você falou, ruim para quem? Ruim pra quem? Né? Ruim para quem? Quando você fala assim, o menos pior, né? Que você tá falando, eu posso escolher o menos pior. Na verdade, você pode comer 4 safe. Exatamente, dia, mas depende depende da vida, da realidade de cada pessoa, né? Você não vai né? comer um pacote todo. Mas se você for um indivíduo saudável, aquela porção que tem no biscoito recheado ou qualquer outro biscoito que você queira comer, é a quantidade que você pode comer diariamente sem apresentar, sem repercutir de uma maneira negativa na sua saúde. Então, assim, não é que a gente não possa, a gente deve evitar. E outra, comer o biscoito recheado é a tua porção de doce e gordura do dia. Você não vai poder comer um sorvete, você não vai poder depois comer um chocolate. Então, a gente precisa entender como orientar essa Fazer galera. trocas, né? Eu tive E a o meu porção, momento. às vezes, é 4 bolachinhas. A pessoa acha que a porção é o pacote. O pessoal acha que a porção é o pacote. O que está calculado lá atrás é ninguém uma lê porçãozinha. Né? É justamente a essa questão que muitas observação, né? vezes os rótulos são tão pequenininhos que a gente realmente nem... Mas é falta de orientação, né, Gabi? Eu acho que é falta de orientação, é falta de pessoas que se preocupem com isso. Eu acho que, na verdade, essa é a questão, sabe? É o tempo que a gente precisa começar a olhar mais para a questão dos rótulos e orientar essa galera em relação ao consumo desses alimentos. Dá para fazer melhor, dá para ficar mais bonitinho, não precisa ser esse desespero que é falar de qualquer jeito, querer passar marcas. Não é assim que funciona, não. Não tem essa necessidade desse... E também, de todo jeito, eu acho que o nosso conselho nem autoriza... Não. Que se a gente diga marcas para um... Mas muita quando gente for, faz, né? quando a gente for dizer, a gente tem que dar 3 opções, pelo menos, isso. A pessoa ter, pelo menos... A gente ali, enquanto, né, pelo menos futuro nutricionista, a gente tem que promover a autonomia, né? Isso. E às vezes eu acho até um pouco perturbador, né? Eu falo para as pessoas, eu falo assim, gente, eu acho perturbador você condicionar a sua alimentação, que é algo que você vai fazer para o resto da sua vida, na mão de um profissional. Sim. Né? Então, a gente precisa... O mais importante de tudo é trabalhar uma educação, né? É desenvolver que aquele outro que nos procurem saiba fazer boas escolhas, saiba entender o que ele está se alimentando, o que ele está levando ali para a boca dele, né? Para o organismo dele, qual é a repercussão que aquilo tem no organismo dele, o que ele tem que evitar, depender da condição clínica. Então, acho que o papel principal, né, do nutricionista... Eu vejo que é esse. E se o nutricionista estuda para isso, Davidson, ele não vai printar e colocar marca.
Ele vai dizer assim, ó, nesse tipo de alimento, você vai olhar para isso. Nesse outro, você vai perceber isso. Dentro da sua realidade, da sua condição financeira, você vai escolher o produto e vai olhar, tem isso, não é legal. Você não precisa, às vezes, nem entender do rótulo todo, você não precisa decifrar a tabela de informação nutricional. Você tem que conhecer o alimento e orientar o seu paciente o que é ruim para ele ali. Às vezes, o ruim, por exemplo, se a gente está falando de um pacote de biscoito recheado, tudo é ruim? Vamos levar por esse lado? Se tudo é ruim, o que tu orienta? Você vai comer o que você tiver vontade naquele dia dentro do limite da porção. Ah, o que é porção? Ensina para o paciente. Rótulo, né? Olha ali no rótulo, na quantidade. Escolha o teu e resolva teus BO. E guarda o pacote longe para poder não querer comer o resto. E tenha maturidade. De guardar o pacote, né? Tenha controle emocional para comer. Não abra uma caixa de chocolate e coma inteira, né? Porque tem gente aqui que abre uma caixa de chocolate e come ela toda de uma vez. Mas é isso, assim, é quando você tira essa tua responsabilidade, que talvez você nem seja tão preparado assim para isso, de querer indicar marcas, e indique postura diante aquele alimento, você indique o que é realmente prejuízo, onde mora o perigo, e não só achar que você está abalando, escolhendo ali as marcas para o seu paciente baseado em quê? Né? Porque não está sendo feito o trabalho de educação nutricional, né? Não está sendo feito. Não tá. Tá longe de ser educação nutricional. Pois é. Tá assim, uma fazendo decoreba. robôs, né? Você não tá formando robôs. Tá aqui o manual de instrução e tu tem que seguir isso aqui pra tu funcionar. Isso aqui, esses 3, só pode esses 3. Sim, Surgiu um novo, aí ele vai pode. na sua consulta hoje, daqui 3 anos ele ainda tá seguindo seu plano. E aí ele teve marcas no mercado e cadê que ele sabe olhar pra essas, né? Enfim. São problemas hoje atuais que eu acho alarmantes e que tem pouca gente ou quase ninguém que fala sobre isso, porque é realmente uma questão de falta de domínio. E aí, gente, para quem não sabe, né, a Dani é referência aí nesse lado aí dos alimentos, como engenheira e como nutricionista, né? Então ela tem a visão dupla. E eu queria, Dani, que tu falasse um pouco do curso que tu tá promovendo sobre rotulagem, né? A gente frisou tanto aqui, né, a importância de entender, de conhecer os alimentos, de saber o que tem ali, o porquê tem ali, o que a legislação diz sobre aquilo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre ele. É difícil, né? Eu só vou pegar o gancho na fala da Gabi para poder começar a falar sobre isso, porque quando a gente fala de rotulagem, a gente precisa, de fato, falar de lei. Não tem como esquecer o lado da legislação. Legislação também não acho maravilhoso, né? Não é uma coisa que eu digo, meu Deus, que legal estudar lei. Não é assim para mim. Mas eu tento fazer isso de uma forma que eu consiga deixar prático, né? Então, eu pensei nesse curso de rotulagem para iniciar, gente, a base do que a gente precisa discutir a respeito de rótulos. Então, ele é o primeiro de outros que eu preciso que ele exista para dar continuidade. Qual é a minha ideia? É, de repente, fazer hoje esse curso de rotulagem, que vai acontecer, já eu dou maiores detalhes, mas fazer esse curso de rotulagem e puxar para uma imersão, por exemplo, em iogurtes ou derivados lácteos, para a gente poder olhar para os rótulos desse tipo de produto e conseguir entender, tá, aqui, o que é melhor, o que é pior. E depois fazer um de, sei lá, barrinhas proteicas, whey, Escolhas de whey, né? Porque aí, a partir do momento que eu tenho base, eu consigo fazer o gancho para essas outras situações e tornar realmente prático. O que eu preciso olhar? O que eu tenho de estudo que realmente me valide ou invalide em determinado aditivo? Quando é que é ruim? O que eu já tenho mostrando de evidência científica que pode fazer mal? Ou não tenho nada, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, fazer esse link. A minha ideia realmente é fazer da composição o link com aspectos de saúde, aspectos nutricionais, tá? Mas esse curso de rotulagem, ele vai acontecer no dia 7 de dezembro, certo? É um curso que é aberto para estudantes, profissionais e curiosos da área. Eu nunca vou fazer algo que eu feche.
Não está fechado para ninguém. Era isso que eu ia quem te perguntar. Para quem é esse participar, curso, né? Para qual é o público? Para mim, o público, Quem ele quer é... conhecer sobre alimentos, né? Quem quiser conhecer sobre rotulagem, entender mais dessas questões, é um curso que é aberto ao público, tá? Ele vai acontecer no dia 7 de dezembro. A gente vai ficar de 8 às 18, lá na Engenheiro Santana Júnior. E vamos tentar fazer isso um momento que seja teórico-prático, para não entrar nessa coisa de sacar só de olhar a É o legislação. dia todo, né, o curso? É o dia todo. A gente vai ter momentos de pausa com coffee, a gente vai ter sorteio, né? Então, assim, é para ter um momento dinâmico, não ficar aquela coisa parada, só alguém falando de legislação de rotulagem o dia inteiro. A ideia é essa, para começar a olhar mais profundamente para a composição, tá? E como faz para se inscrever no curso? Para se inscrever, pois é, a gente tem um link, vai ser disponibilizado. A gente Vamos. disponibiliza, É, assim. a gente vai deixar o link disponível para quem tiver interesse. Esse link leva vocês para um grupo, tá? Nesse grupo, a gente tem a descrição toda de valores, informações na descriçãozinha do grupo. Dá para ter acesso a essa informação. E quando vocês entrarem, a gente tem uma pessoa responsável que vai fazer uma comunicação direta com você, explicando maiores detalhes. Mas o link te joga para um grupo para que você possa ver essas informações por completo. E também na tua página do Instagram tem esse link? Não tem, sabia? Não tem. Não tem. Vou colocar. Boa. Vamos colocar, E né? aproveita e divulga já o Instagram. Tanto o seu como o do espaço, né? Do espaço também, é Isso. importante. Gente, eu tenho um espaço, né? Hoje em dia eu tenho uma sociedade nesse espaço, mas o espaço Denutrir, ele foi criado para fornecer formações continuadas para profissionais da área, né? Então, a gente faz mensalmente o que a gente chama lá café científico, né? É muito legal, a gente mensalmente traz temáticas atuais. Nós temos também a possibilidade do aluguel de salas, né? Por hora oportuno. Então, chama Espaço Denutrir. O cedilha, né? E o meu Instagram é nutri.danihils, certo? Para quem tiver interesse, né, quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente promove por lá. Mais para frente também, né? Vocês fazem são os idealizadores do Summit, né? Isso. Que é o maior congresso de nutrição daqui de Fortaleza. Isso. Já tem alguma previsão para esse ano? Então, estamos muito tendenciosos, devemos finalizar essa programação ainda esse ano, mas a ideia é que aconteça no mesmo período que aconteceram as outras edições. Em setembro, né, mais ou menos por ali é o que a gente pretende manter, porque já está virando tradição, né? Então, a gente quer manter a mesma data. Segundo semestre, né? Falando em O café Café científico, eu já ia científico, tocar, gente. né? Convidar aí, né, pro café científico. Para quem não sabe, esse mês é um mês de Perfeito. conscientização sobre a diabetes, né? Foi dia 14, Dia né, se não me 14. engano. E aí, o café esse mês vem trazer, né, novidades. Justamente essa temática, né? Essa temática do diabetes, com atualizações e novidades sobre o tema, né? Isso. Divulga aí o dia, o local. Nós quem vamos... pode, quem não pode. Também, gente, quem pode? Todo mundo, tá? Não tem... A gente lá tem valores diferenciados para os estudantes e profissionais, mas todo mundo que tiver interesse pode participar, né? Vai ser no dia 30 de novembro. A gente teve Geralmente a gente faz o café até o meio, assim, do mês, mais ou menos, mas nesse mês, como tinha muita coisa em relação à conscientização do diabetes e a gente queria trabalhar essa temática, com os palestrantes foi um pouquinho mais difícil articular, ficou para o dia 30 de novembro, vai acontecer no Central Park, que é esse edifício da Engenheiro Santana Júnior, né, no número 3000, e o café científico, ele é de 9 às 12, né, é o sábado pela manhã, para que a gente possa trabalhar essa temática. Também, nesse momento do café, nós temos parceiros vinculados ao evento, tá, então sempre tem degustação, sorteio, a gente tem a pausa para o coffee break, é nesse momento que a gente também conhece novas empresas, novos produtos, novas pessoas, né, da área de atuação. Um ótimo momento de networking também, né? Também. Para a gente aí se familiarizando, né? Aprofundar conceitos que às vezes na faculdade a gente não tem tempo de ir tão além ou aprofundar tanto. Então, a gente pensa sempre nessas possibilidades. Pois é isso, então. Dani, queria te agradecer. Foi maravilhosa a nossa conversa.
E que você venha mais vezes, quantas vezes você quiser, porque a Dani é uma professora excelente, que a gente, assim, ela vai falando, a gente vai aprendendo, porque você fala com muita naturalidade. Então, obrigada. Obrigada a vocês, meninos. Foi um prazer. É isso. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, gente.